Seja bem-vindo a mais um programa do CRA-RJ. E hoje estamos na estreia do programa Geopolítica para Administradores. Mas, Érica, geopolítica para administradores, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Aqui no nosso programa, a gente vai falar, a gente vai saber mais sobre conteúdo prático, sobre como o mundo lá fora vai influenciar diretamente no dia a dia das organizações aqui do Brasil. E o nosso especialista, quem vai estar aqui com a gente em todos os programas, é o tecnólogo Gilvan Bueno, que vocês já conhecem de programas, outros programas, mas agora ele está nessa vibe. Gilvan, vai ser um prazer dividir essa mesa aqui com você. Érica, que alegria revê-la, quanto tempo, parabéns pelo legado, pelo propósito, obrigado pelo espaço. De nada. E o nosso primeiro convidado é o administrador Marcos Moreira, que é um executivo, é conselheiro de empresas e que vai falar com a gente um pouquinho sobre a China, né, Marcos? Você teve essa experiência tão bacana. Exatamente. Obrigado aí, Érica, Gilvan, por me convidarem para participar do programa. Vai ser uma honra aí poder contribuir com um pouco que eu aprendi na China lá. Pouco, com certeza vai ser muito, Marcos. E vamos lá, vamos primeiro contextualizar, Gilvan. De onde surgiu essa ideia desse programa? Como é que você vê? Você que tem andado pelo mundo aí, a gente acompanha muito as suas redes sociais. Como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu o Geopolítica para Administradores na sua cabeça? É muito bom ponto. Em fevereiro desse ano, eu fui convidado para participar de um fórum global de finanças do Sul, que são os países abaixo da linha do Equador que fazem finanças e que a China ali liderava essa participação. Então, foi uma experiência incrível de 3 dias, onde tive a oportunidade de falar para mais de 50 líderes internacionais, minha primeira palestra em inglês para líderes mundiais. E foi incrível, saí dali muito feliz, fiquei em 2 cidades, que foi Beijing e Hunan, e fiquei mantendo contato com a principal agência de notícias da China, e isso foi ótimo. Chegando aqui, passou-se uns meses, acho que uma boa impressão, mostrei as oportunidades, a minha apresentação foi muito voltada para as oportunidades que existiam no Brasil, a parte de tecnologia, de investimentos, de agronegócio, as transformações que estavam acontecendo aqui no Brasil e que a China poderia participar. Então, eu recebi um convite. Olha, nós vamos fazer aqui um evento sobre internet e nós gostaríamos que você indicasse 1 ou 2 brasileiros para participar. E aí, eu faço parte de um grupo de empresários chamado Business Exchange, que é liderado pelo Leonardo Pazini, e falei, Leonardo Pazini, tem algum empresário aí que você enxergue que faça sentido participar? E ele recomendou o nome do Marcos, foi uma experiência incrível, e aí foi um processo, né? Porque eles pediam esse empresário para que fosse indicado ali um currículo dele, e logo em seguida eles olhavam e falavam, olha, esse aqui está em linha com o que nós queremos aqui para falar aqui na China sobre isso. E aí o nome do Marcos foi aprovado. Acho que um ponto incrível é que eles aqui têm uma política de trazer negócios, então tanto a passagem quanto a estadia eles foram ali que próprio custodiaram, então foi uma experiência incrível. Esse é o ponto de como aconteceu essa oportunidade do Marcos visitar. O que me chamou a atenção é criar o programa. Fui conversar com o Wagner, né, tem o Wagner e o Rafael Monteiro, o Wagner Siqueira como um grande mentor, uma pessoa que vem nos últimos 10 anos ali me assessorando, me mostrando as condições, as transformações que o Conselho Regional de Administração vem fazendo. E ele falou assim, Gilvan, cara, isso é incrível. Vamos contar para os outros administradores como é que isso é possível, o jeito Wagner de ser, né? Então, minha gratidão, Wagner. O Rafael Monteiro, vamos fazer. E aí eu falei, o que você acha dessa ideia? Vamos fazer um podcast. E aí a nossa ideia aqui é mostrar que existe uma transformação econômica acontecendo que talvez a gente não esteja tão atuante nela, porque a gente não está participando desse dia a dia. Talvez a gente esteja falando de outros assuntos e esquecendo que as transformações tecnológicas estão acontecendo nas economias desenvolvidas, que têm maior capacidade de investimento, e que a gente não esteja olhando aqui no Brasil. Então, a gente criou esse podcast muito para conectar as pessoas, os administradores, os empresários, os investidores, que existe uma transformação acontecendo e que a gente tem que estar lá visitando, participando disso. Às vezes a gente não está olhando, tem aquela famosa frase, né? Você está olhando tanto para o seu umbigo que você não está vendo as coisas acontecerem. Então, o nosso objetivo é levar para o administrador essas transformações que podem acelerar os negócios. E, Marcos, como é que foi para você? Vamos para a China. Como é que isso já tinha passado pela sua cabeça? O Marcos pré-China, antes de ir para a China, como é que já você via essa oportunidade e o que isso mudou na sua vida no pós-China? Então,
não era uma opção imediata minha ir para a China. Realmente foi uma oportunidade que surgiu. E, assim, foi muito bem-vinda, porque realmente eu aprendi muitas coisas sobre a China, né? Assim, vivendo esse momento lá, eu cheguei lá no dia 3 de setembro e fiquei até o dia 11 de setembro. Então, foi um período relativamente curto, mas que me permitiu vivenciar 3 cidades, né? Eu fui para Beijing, fui para Shenyang, onde foi o evento da qual eu participei, foi o convite, e depois fui para Shanghai, né? Ou Xangai, em português, visitando e conhecendo esses lugares, né? Então, essa oportunidade de conhecer a China me abriu bastante os olhos, né, para coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo, que, assim, dentro da minha realidade, do que eu estava vivendo aqui no Brasil, realmente foi uma oportunidade. E o que mais te chamou a atenção lá? Primeiro, vamos ficar aqui no Brasil um pouquinho. Como é que esse... Porque, assim, às vezes a gente tem uma ideia, assim, China é literalmente o outro lado do mundo. Como é que eu vou chegar lá? Né? Antes, esse momento pré-ir da China, como é que é isso para um investidor, para um administrador, essa mudança de paradigmas, né? De pensamento, até mesmo de uma forma prática? Então, né? Por conta do BRICS, né, o Brasil e a China acabaram fazendo um acordo, né? Então, hoje, em relação a ir para a China, ficou bastante simples. Menos de 30 dias, brasileiro não precisa de visto. Então, basta você ter passagem de ida e volta, reserva de hotel e está tudo bem. Assim, nesse ponto foi super simples, não teve burocracia nenhuma para conseguir. Obviamente, acho que é sempre de bom um tom lá, indo principalmente a negócio, você está indo convidado ou indo para algum evento, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Muito bom ponto. O Marcos foi muito, muito felizardo, porque eu tive que tirar o visto. Mas foi rápido também, não tinha esse tratado. Tem 2 feiras que acontecem, uma feira muito famosa na China, que alguns empresários, administradores olham com bons olhos, que chama-se Canton Fair. Canton Fair é uma feira muito famosa e são galpões bem gigantescos. Mas se você fica atualmente menos que 30 dias... Marcos foi muito feliz porque mudou de visto. Eu queria um visto, ter um visto de 10 anos, né, ou de 1 mês, e aí, como empresário, você consegue visto de 10 anos, mas fora disso é um visto menor. E até na época o Marcos falou, cara, Gilvan, esse aqui é o perfeito para mim, eu ficar menos de 30 dias, então foi super rápido. E foi muito engraçado que o Marcos, ele tinha iniciado o processo, mas no meio do processo saiu a liberação, que foi muito engraçado. No meio do processo, assim, cortou, não precisa mais de visto, aí foi ótimo. Então, muito bem recebido, super fácil, menos que 30 dias é perfeito. Então, vamos lá. Agora chegamos na China. Qual é a principal diferença que vocês viram, né, quanto aos negócios, quanto à forma de negociar? Né? Porque a gente tem uma ideia ocidental de que no Oriente é tudo diferente, mas às vezes não é assim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como é que foi esse primeiro olhar de vocês como homem de negócios, estando no Oriente, estando na China. Assim, acho que a gente tem que ter uma felicidade, são 2 percepções. Né? Eu sou um empresário com 44 anos, em construção, Marcos... Ele até brinca, né? Ele tem a experiência, a sagacidade, já ter participado. Então, foi a minha primeira vez indo na Ásia. Nas minhas outras oportunidades, como África e Estados Unidos, eu ia como estudante ou como participante de um seminário. Então, não tinha ido muito com essa cabeça de empresário, de olhar para a parte de negócios. Né? Então, uma das questões que eu falei até com o Wagner e com o Rafael aqui foi um modelo chinês de fazer negócio. Então, algumas primeiras questões, né? Leve um cartão. Você tem que levar um cartão para lá. Tem toda uma técnica para você receber o cartão. Então, quando você recebe um cartão, você tem que segurar com as 2 mãos, olhar para o cartão, agradecer e guardar. Normalmente, no Brasil, a gente pega um cartão, bota no bolso, foi um prazer. Isso não pode, né? Segunda questão, os negócios eles acontecem numa mesa. Você senta, vamos
comer, e aí nós começamos a falar de negócios na mesa. E uma terceira questão é o tempo. Né? O tempo é uma variável importante. Então, você não vai chegar lá e vai fazer negócios no primeiro momento. É uma continuidade. Então, você vai no primeiro encontro, vai no segundo encontro, vai construindo isso. Então, essa visita, o mais fascinante é uma apresentação. Ela é uma visita para a apresentação. Só que tem uma quarta questão, que é a agenda. A agenda é insana. Assim. A agenda, ela é... Quando você é convidado pelo governo, que foi o meu caso, do Marcos, você tem uma agenda para seguir. Não dá para fugir muito disso. E os horários são ali... Justinhos. Isso é incrível. E aí, por exemplo, na minha visita, eu fui na fábrica da Geely, que é uma fábrica de carros. Eu fui numa fábrica de Smart Factory, que são as fábricas inteligentes. Eu fui na Sany, de caminhões pesados. Então, ele vai te levando nas empresas e te mostrando como isso funciona. Eu achei, do ponto de vista, imagine, vamos pegar aqui, que eu gosto muito, Macaé. Então, você vai convidar pessoas para ir em Macaé e falar assim, aqui Macaé funciona assim, né? Aqui estão os negócios. Então, esse modelo de negócio de apresentação e encantamento foi o que mais me chamou a atenção. E ele fala assim, esses aqui são os meus grandes players e esse aqui é o meu evento. E o evento é fazer se conhecer, apertar mãos, estar se conectando. Então, aí aqui começa a vir muito a questão do idioma, né? Então, você tem que ter ali uma noção de idioma, se fala-se inglês nas grandes capitais. Mas, em linhas gerais, é um ambiente muito de prospecção, te mostrando e te acolhendo, e você tem que saber alguns ritos de passagem, como esse do cartão. Acho que esses são os principais pontos da minha interpretação. Mas era legal ouvir o Marcos, porque ele já foi com uma outra cabeça, com uma outra interpretação, com uma experiência que é muito complementar. Então, primeiro, foi o que o Gilvan explicou, né? A gente que chegou lá convidado, né? No meu caso, realmente eu fui assistido, basicamente, da hora que eu cheguei na China até o último minuto do evento, né? Aí eu vou contar algumas peculiaridades que aconteceram que realmente impactam e foram muito bacanas, assim, a forma como eles recebem as pessoas de fora para fazer negócio lá, né? Então, primeiro, cheguei em Beijing, né? Em Pequim, não tive nenhum percalço na imigração, uma imigração normal, como qualquer aeroporto internacional, em qualquer país do mundo. Então, a entrada no país não teve nada de excepcional, assim, tudo, os aeroportos que eu viajei super equipados, super modernos. Cheguei saí da sala de embarque, né, na sala de desembarque, e aí falei, cara, sou um cara mais antigo, né? Vou pegar um dinheiro, né? Vou sacar um dinheiro nesse negócio de... O cash, cash. Esse negócio de pagar só com o aplicativo, vou pegar um dinheirinho, né? Apesar de todo mundo falar, não, ninguém usa mais dinheiro na China, não sei o que, e é verdade, não usa mesmo. Se não quiser, não usa. Mas tinha um caixa eletrônico ali, eu falei, se tem um caixa eletrônico é porque alguém usa dinheiro ainda, né? Aí eu fiz questão de sacar um pouco de dinheiro e antes do embarque, né, tive a oportunidade de ter conversado bastante com o Gilvan, conversei com algumas outras pessoas que tinham ido recentemente à China e comecei a baixar alguns aplicativos que foram fundamentais na minha visita à China. Primeiro é o WeChat. Então, tudo lá, as pessoas se comunicam com o WeChat. Da mesma forma que a gente usa o WhatsApp aqui, eles usam o WeChat e tudo que é pagamento você consegue fazer usando o WeChat. Baixei uma segunda ferramenta de pagamento, que era o Alipay, que também é muito difundida lá. Usei menos, mas também acabei usando. E tive que baixar um aplicativo de mapas, porque lá o Google Maps, o Waze, essas coisas não funcionam. Aí baixei o Amaps, que é o aplicativo equivalente deles lá, para você não ficar perdido dentro da cidade. Você conseguir se locomover de forma fácil usando esses aplicativos. E baixei o Baidu e um tradutor lá que facilitava muito. Às vezes você falava com algumas pessoas que não falavam nem inglês, nem muito menos português, mas a gente conseguia se comunicar, eu falando
em inglês ou em português, ele traduzia para o chinês e vice-versa. Então, esses aplicativos, assim, ajudaram muito. Em relação... Essa questão do idioma, eu acho que ela acaba sendo um entrave muitas vezes, mas a tecnologia ela veio para somar nesse sentido, Sim. né? Então, e aí, em relação aos locais públicos, né, a maior parte dos locais públicos, metrô, aeroporto, locais de grande movimentação, tudo tem em chinês e inglês. Então, isso é uma coisa que também gera um certo conforto para quem está mais acostumado a viajar, de ter lá um idioma conhecido, tipo o inglês. E aí eu cheguei, a pessoa que ficou de me receber na China falou, não tem problema, você chega no aeroporto, pega um táxi, vai pro hotel, eu te encontro no hotel. Primeiro, cheguei no aeroporto, aí peguei táxi. Cara, tudo organizado, uma fila para táxi, era uma fila que não tinha fila, mas estava lá a organização, tinha um táxi, ela tinha me mandado em chinês o nome do hotel e o endereço, mostrei para o taxista, entrei no táxi, me deixou no hotel, zero perrengue, zero, super fácil. E aí fui encontrar essa pessoa que foi designada lá pelo governo, provavelmente, e que já era conhecido do Gilvan, para fazer o primeiro introdução à China, né? E ela me levou para conhecer a pé lá os arredores do hotel e fomos na minha primeira experiência gastronômica em Pequim, né? Me levou num restaurante super tradicional lá. Legal. E como o Gilvan falou, assim, os negócios começam numa mesa de restaurante. Eles têm essa cultura. E ali, nesse primeiro jantar, né, já começou aquela especulação. O que você faz? Como é que você faz? Não sei o quê. Que oportunidade você vê de negócio aqui? As pessoas são muito pró-business lá, muito pró-negócio. Então, a primeira impressão chegando à China foi essa, né? Fui fácil, fui super bem recebido e os negócios começaram a ser falados no primeiro jantar, né? Sentamos à mesa, já começamos a... Foi colocado o alicerce ali para continuar a construção, como disse o Gilvan, né? Exatamente. Isso é incrível, porque você vê que tem um jeito, uma forma, né? Então, essa questão do jantar chamou muita atenção, assim. E a mesa giratória, né? Vai passando, você vai rodando. Isso também nos acalma, porque muitas vezes nós chegamos em algumas negociações com muita sede, com muita vontade, acelerado para fazer negócio. Às vezes é um human to human primeiro, sabe? Vamos nos conectar, você começa a falar, eu entendo. Então, isso foi uma coisa uma questão que chamou muita atenção. E também a forma de fazer negócio, que é nos convidando. Isso, para mim, é a grande sacada. Exatamente. A ideia do convite era uma coisa que eu queria trazer muito para o Brasil. Porque no Brasil, às vezes, você vê o taxista que você mostra o endereço, que ele te leva, né? Então, isso foi ótimo, assim, convidar as pessoas para estar aqui, entender as oportunidades. Então, aqui no Rio, a gente tem, por exemplo, Porto Açu, que está feito um trabalho incrível. A gente tem algumas empresas que estão se colocando ali. Então, trazer essas comitivas, tornar isso mais público, né? Até as organizações também fazerem isso. Lembrando que no CRA, a gente fez um evento muito incrível de países da língua portuguesa. E lá na China, eu fui num prédio de 6 andares, que era o Brasil, que era a China-África, né? Então, aqueles países, por exemplo, Angola e Cabo Verde, que participaram dessa imersão, desse grande diálogo de língua portuguesa, estavam recebendo investimentos da China. Então, alguns brasileiros estão indo para os países de língua lusófona, de língua portuguesa, que são os países lusófonos, para construir parcerias. Então, você vê que tem assim, muito essa questão de você usar como satélite para acessar outros mercados. Então, e esse negócio da China foi incrível. Assim. E trazendo agora, então, para essa questão de mercado mesmo. Como vocês viram, como vocês entenderam o mercado chinês? Quais são as principais diferenças para o administrador, para o gestor, para o investidor brasileiro que queira chegar lá? Como é que está o mercado nesse momento? Acho legal ouvir o Marcos nesse primeiro momento, porque eu tenho uma visão muito do investidor, né? Do investidor
o que eu posso te antecipar? É um mercado diferente do nosso, né? Então, eu tive em Camaçari a Ford deixou uma fábrica e a Baeadi comprou essa fábrica e né, a expectativa é que venha a se realizar por lá. Então, a parte de investimentos, assim, né, ela está olhando muito esse crescimento, é 1,4 bilhão de pessoas, e um ponto que me chamou muita atenção foi essa forma de pensar em longo prazo nos projetos de grandes investimentos, né, de saneamento básico. Hoje a China tem feito vários investimentos nessa linha, né, saneamento básico, energético, portos, né, logístico. Então, são os 3 principais campos que ela atua aqui, né, logística, saneamento básico e energia. Isso aqui é o core dela nesses investimentos. Então, quando a gente olha para isso, são projetos que visam um TIR, um VPL, né, uma duration de 25 a 50 anos. Né? Isso chama muita atenção nesses projetos. Então, uma segunda questão é essa capacidade energética de consumo. Então, durante algum tempo ela trazia isso de fora e agora ela quer meio que seja produzido internamente. Então, quando ela convida o Marco, ela está olhando, olha, eu quero que venha para cá pessoas a fazer. Então, criar uma empresa lá, já é um pouco mais desafiador, tem algumas diferenças nisso. Então, como é que os brasileiros acessam lá? Exportação e exportação. Então, hoje, o principal caminho de negociação, por exemplo, nessa feira chamada Canton Fair, você vai para lá e começa a exportar os produtos para cá. Agora, se você vai para lá e quer fazer alguma coisa, é uma outra ideia. Então, eu estou muito nesse campo de ação, né? E aí tem um ponto daquela cidade mais tecnológica, que me fugiu o nome agora, Shenzhen, que aí você tem que ir para conhecer a parte tecnológica, que é incrível. Então, visitar a China, né? Que é o Vale do Silício Chinês, vamos colocar assim, né? Isso é incrível, você tem que ir, acho que a gente quer muito fazer isso, né? Achar mais empresários e vamos visitar a China tecnológica. Por exemplo, eu fiquei em Beijing. Beijing é uma capital, tem uma outra estrutura. Marcos foi em Xangai, que achei legal ele trazer essa percepção de Xangai, porque aí é uma outra China. Porque, como são várias províncias divididas entre norte e sul, você tem em cada cidade uma estrutura. É um jeito de você fazer negócio. Então, olhando um pouco a tecnologia e exportação é que os brasileiros procuram muito. Mas acho que Xangai, ele gostou muito, saiu bastante impressionado. Sim. Em relação a esse ambiente de negócios, né, como eu fui para participar de um evento, não fui especificamente para fazer nenhum tipo de negociação, ou nem de compra, nem de venda, foi realmente participar de um evento aonde eles gostariam de demonstrar para onde eles estão caminhando em termos da tecnologia de automação, que eles estão chamando da 4ª revolução industrial, que eles chamam de Internet Plus, ou Internet Industrial, aonde eles estão fazendo as Dark Factories, que são as fábricas que não precisam de luz, que é tudo tão automatizado com robô, inteligência artificial e internet das coisas, que são fábricas que trabalham com 20 engenheiros fazendo tudo. Por que eles estão com esse investimento, com essa preocupação? Porque a China hoje tem 1,4 bilhões de habitantes, com a política do filho único. Essa população ela vai diminuir drasticamente nos próximos anos, e eles já têm uma preocupação hoje com a questão da mão de obra. Com a questão da mão de obra. E, por isso, eles investem tanto em automação. Mas acho que, dando um passo atrás, né, uma coisa que eu aprendi nessa minha estada lá foi realmente o modelo que eles usaram, né, quando esse excesso de mão de obra, muitas indústrias se instalaram na China com o intuito de aproveitar essa mão de obra barata. A China, todos muito bem-vindos, mas eles sempre focaram na transferência de tecnologia. Todas as indústrias que foram para lá, de alguma forma, a China estava se apropriando da tecnologia que estava indo ser produzida lá. E isso criou uma base tecnológica para a China, que hoje permite que a China seja uma potência em vários segmentos por conta dessa transferência de tecnologia que acabou acontecendo ao longo dos anos. Então, você lembra que antigamente tinha aquela mística do produto chinês lá, aquele que era de péssima qualidade, e hoje a gente vê a China fazendo carros elétricos, exportando
para o mundo inteiro, produtos de qualidade, enfim. Eles conseguiram, com essas políticas de transferência de tecnologia, desenvolver tecnologicamente a China, permitindo que outras empresas chinesas aparecessem a partir daí. Eles fizeram um investimento incrível na parte de educação, formando gente em tudo quanto é parte do mundo e trazendo essas mentes de volta para a China, investindo internamente na educação e agora, eu acho que um pouco na contramão dos Estados Unidos, que o Trump está lá fechando as portas para universidade, para estrangeiros, a China, pelo que eu vi lá, está se abrindo para que as pessoas comecem a ir estudar lá e começar a ter outras mentes brilhantes lá, fora dos próprios chineses. Então, eu vi na China essa vontade realmente de formar mão de obra, formar pessoas cada vez mais qualificadas e melhorar o ambiente de negócio. Né? Todo lugar que a gente vai, pelo menos que eu tive a oportunidade de ir, as coisas estão sempre muito arrumadas, as pessoas são muito educadas, muito solícitas, fazem questão de tentar te entender da melhor forma possível, apesar das dificuldades do idioma. Então, eles estão criando uma cultura pró-estrangeiro, pró-business, no final do dia, muito interessante. Assim. Bem legal. Acho que tem um ponto que está acontecendo que é importante, né? Assim, toda transformação tem uma perda e essa perda acaba gerando uma oportunidade para alguém, né? É um princípio de Lavoisier, que é o seguinte: em 2018, o governo Trump ele começa a olhar as relações entre China e Estados Unidos e entende que a China está tendo um maior saldo na balança comercial e começa a fazer uma série de questões contra isso. A China, hoje, 30% do produto manufaturado do mundo nasce na China. Isso é uma coisa sem precedentes. E ele começa a fazer isso. Em 2020, quando ele tem aqui uma mudança, o Xi Jinping fala, olha, a gente tem que fazer um outro modelo. A gente tem que fazer um modelo de mais consumo interno e aumentar a parceria com outros países e com as principais economias que possam ser importantes. Então, países emergentes, em algumas das minhas apresentações, eu tive agora em Uberaba fazendo uma palestra, estava visitando os números aqui, a China tem 104 portos pelo mundo, né? E alguns desses portos são até portos militares, então ela tem um modelo que pode ser um porto e vira militar, são 104 portos pelo mundo, né? Então na parte de supply chain que a gente já falou, logística, enfim, muito importante. Então ele começa a entender que ele também tem que fazer novas parcerias e o terceiro ponto, ele quer criar um próprio SWIFT de pagamento, né? Porque hoje nas principais cestas de moedas do mundo a China não está presente, ela não é ali a principal cesta, a moeda dela não está entre as principais do mundo, né? Não está nessa cesta, isso entra muita questão do dólar. E aí você olha um pouco a discussão que teve aqui durante os BRICS de você criar uma moeda que pudesse permitir o pagamento. Então, ele tem essas três ambições, que é um SWIFT de pagamento, achar novos parceiros comerciais para não ficar tão dependente dos Estados Unidos, e aqui ele conseguir aumentar o seu consumo interno. Então, ele tem feito isso. Isso é importante destacar porque tudo que você tenha que consiga atender essa população de 1,4 bilhão de pessoas, que é sem precedentes, é muito, né? Xangai, você falou que era 24 milhões? 21 ou 29 milhões. 21 ou 29 milhões de pessoas. 29 milhões, né? Você pensa que São Paulo tem 6 ou não? Rio é 6, né? São Paulo é 12, alguma coisa assim. Então, ele tem um número muito representativo. Então, as estratégias estão muito nesse sentido. Eu acredito que isso, para o empresário brasileiro, é uma oportunidade para o administrador, né, que está aqui tomando decisões. Então, quando você pensa assim, eu vou criar uma planta, né, isso é uma questão muito interessante também na China. As plantas são grandes. É como se ele pensasse assim, isso aqui vai crescer e eu não consigo fazer uma planta pequena, então eu tenho que fazer uma planta grande para atender. Então, para o administrador que está tomando decisões, por exemplo, em galpões logísticos, em supply chain, em exportar, importar produtos e serviços, ele tem um novo ambiente. E eu vejo essa discussão não sendo tão recorrente no Brasil. A gente está passando, por exemplo, por uma grande reforma de tributos, as cadeias produtivas estão ficando mais longe ou mais perto, e isso não está tão acessível. Então, esse é um dos grandes objetivos do nosso encontro aqui, desse podcast, né? De mostrar assim, o mundo está passando por uma transformação e a gente tem que estar acompanhando de perto. O que acontece muito, né? Essas tecnologias chegam no Brasil, 5,
10 anos depois que elas já explodiram. Uhum. Então, nossa ambição aqui é meio que antecipar esse futuro presente para o Brasil. Acho que uma coisa que eu aprendi lá, né, conversando com outras pessoas que já têm mais experiência na China, já estão lá há mais tempo fazendo negócio, é que o Brasil tem uma oportunidade ímpar com a China. Nós somos hoje a segurança alimentar da China. 30% da comida que os chineses comem vem do Brasil. Então a China vê o Brasil como um super parceiro estratégico. E o Brasil, infelizmente, pelas suas políticas, ele não tem conseguido tirar proveito dessa excelente relação que ele tem com a China. A China já, pelo que falaram lá, né, ela pergunta para o Brasil, o que vocês estão precisando, o que vocês querem? Porque eles são dependentes da comida do Brasil. O Brasil é responsável pela segurança alimentar na China. Então, eles querem que o Brasil vá muito bem. Eles querem proteger o Brasil, querem ajudar o Brasil, obviamente, claro, se ajudar, né? ajudar. E eu acho que me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar, exatamente. Eu acho que é isso mesmo. Acho que assim, me ajuda a te ajudar. E eu acho que a gente tem que criar políticas públicas, os nossos administradores, as pessoas que têm alguma influência, algum poder para fazer essa roda começar a fazer. Os caras estão lá, tem os satélites dele, tem tudo, eles têm interesse agora, aí já declararam, na nossa base de Alcântara. Por que a gente não faz uma parceria realmente estratégica para trazer essa tecnologia de lançamento de satélite, lançamento de foguete para o Brasil, uma parceria realmente que traga essa transferência tecnológica para cá, aproveitando essa dependência que eles têm da gente. Então, vamos fazer uma troca mais... Não vamos trocar só soja, milho... Uma troca mais incisiva, né? incisiva, carne. Vamos fazer uma coisa mais... Trazer o que a gente puder aproveitar de coisas tecnológicas que a China conseguiu desenvolver para cá. Porque hoje a gente depende 100%, né, de tecnologias que vêm de fora. De satélite, de tudo, que não são tecnologias desenvolvidas por nós. Então, eu acho que o Brasil tinha que entrar num movimento por esta relação que tem com a China e por ser esse parceiro estratégico que somos da China, como a gente capitaliza isso para o Brasil, trazendo da China o que ela tem hoje desenvolvido em termos de tecnologia para ajudar o Brasil a ir para essa camada de países que tem tecnologia para mandar foguete, para mandar satélite, para ser autossuficiente em toda essa parte de telecomunicações. A mesma coisa na parte de energia. Eles lá, hoje, geram o dobro da energia que eles consomem hoje. E eles têm a capacidade de transmissão, hoje, 3 vezes maior do que eles usam hoje. Então, hoje eles usam 1/3 da capacidade de transmissão de energia e eles hoje geram o dobro de energia que eles consomem. Então, com isso, eles têm uma sobra de energia que faz eles poderem investir maciçamente em eletrificação. Hoje, 80%, acho que, das frotas que rodam nas grandes cidades são veículos elétricos. Então, são cidades limpas, pouquíssimo barulhentas. Tudo isso que esses caras estão fazendo lá, de alguma forma, nessa parceria que eu vejo que seria muito benéfico para o Brasil, como é que a gente consegue se capitalizar disso aí frente a sermos um parceiro estratégico deles por conta da alimentação. Então, é isso. Acho que tem muita oportunidade pelas tecnologias que eles desenvolveram ao longo dos anos, que o Brasil tem que, de alguma forma, tentar capturar isso pela dependência que a China tem da gente. E aí tem que aproveitar, porque eles estão investindo pesado lá para ficar independente também na parte alimentar. Eles estão fazendo isso. Então, nós temos que aproveitar. Verdade. Bom, então, para a gente fechar esse papo, fechar esse primeiro Geopolítica para administradores, eu queria que vocês dessem uma dica, uma de cada um, uma dica para quem está assistindo a gente, para quem está assistindo a esse novo podcast do CRA-RJ. Eu sou investidora, eu sou uma empresária
E gostei muito desse oceano de oportunidades entre Brasil e China. Qual deve ser o meu primeiro passo? Aquele assim que você levanta da cama, qual é o primeiro passo se eu quero chegar nesse cruzamento Brasil-China? Acho que o primeiro ponto aqui é o Marcos, uma pessoa brilhante, um executivo brilhante. Ele sempre fala que você tem que ter muito claro ali o que você quer, né? Então, a primeira grande dica é, você está indo para lá para quê? Você vai para Canton Fair, né, que é a feira de negócio, de exposição. Beleza, então, a primeira grande dica é você ir para lá entendendo o que você quer fazer lá, com quem você vai se conectar. Acho que isso é um ponto importante, parece meio óbvio, né? Mas muita gente quer assim, vou para lá para fazer o quê? Só para ir não faz sentido, né? Então, beleza, se for para lá, acho que você tem que também, muito claro, os aplicativos que você tem que levar. Isso é muito importante, né? Parece meio óbvio, mas tem que ser dito, assim, os aplicativos são isso aqui. Terceiro ponto é já sair daqui com uma lista de empresas que você acha que faz sentido você conectar entre as duas pontas. Então, assim, eu tenho esse pool de empresas aqui, tem esse pool aqui. Então, quando eu vou para lá, eu consigo conectar isso, né? E o quarto ponto sempre é ter alguém que te indique. Acho que o Marcos fez um modelo e dá a palavra para ele que foi muito legal, né? A gente conversou, mostrei para ele como é que funcionava. Ele começou a pegar a agenda dele e ligar para pessoas que foram para lá. Então, você tem que ter, mesmo que você tenha a passagem, você tem que ter lá, talvez, lista de pessoas que possam te ajudar se acontecer alguma coisa. Então, estou indo para lá, quem são as pessoas? E aí, por isso que é importante você ter, talvez, uma personalidade, uma organização, alguém que te dê deixe muito claro o que está acontecendo, para você não chegar lá e, às vezes, ouvir o nosso diálogo aqui. Não, é fácil, acessível, mas sempre tendo alguém que te leve, que te apresente, conecte, é importante. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos que foram os que me receberam lá e que o meu mentor aqui me recomendou para ficar com eles. É um casal maravilhoso, eles têm um restaurante dentro da cidade proibida da China e foi incrível. Eles, assim, se cuidaram. Então, eles sempre nos protegem. Então, foi a pessoa que eu indiquei para o Marcos que também recebeu eles, foi incrível. Então, acho que esses pontos são importantes, assim. É fácil, acessível, mas ter alguém, uma entidade que te represente, que te acolha, e você tem essa carta, por exemplo, como ele falou, se você tem ali uma indicação, vai para um evento, para alguma coisa, até para passar no vídeo é mais fácil. Então, acho que esses pontos, para mim, são os pontos fundamentais. O feijão com arroz que funciona em qualquer restaurante. Você, Marcos? Então, eu tive a oportunidade, né, nesse evento, de conhecer alguns brasileiros que também foram para esse mesmo evento e eles foram através do LEAD, tem o LEAD lá, que é do João Dória, né, lá em São Paulo, e eles têm, acho que, filiais do LEAD espalhados pelo mundo, e tem o LEAD China. Então, um bom exemplo de que existem hoje já empresas brasileiras que têm representação na China, e o LEAD China, esse pessoal que foi para esse mesmo evento, foi através do LEAD China, e eles visitaram, cada um na sua área de negócio. Tinha gente de data center, tinha gente de cidade inteligente, tinha gente da parte de bebidas, cachaça. Então, essa pessoa do LEAD China recebeu esse grupo de empresários e fez uma agenda com eles em vários lugares da China, não só os lugares que eu fui, antes do nosso evento, para que essas pessoas fizessem os seus contatos. Então, seguramente, quem vai para vender alguma coisa, para fazer negócio, ou vender ou comprar, realmente ter um representante, alguém que esteja já na China, que tem as conexões, com certeza vai ser um facilitador grande. Essa questão da lista é importantíssima. Assim, uma das questões que foi muito oportuna, como a gente foi convidado pelo governo, a gente tinha uma agenda com as empresas. Então, essas empresas que eu tive acesso, elas nos recebiam. Então, ter isso é um diferencial, ótimo ponto que você trouxe. Por quê? Porque às vezes você vai sem um governo, você não consegue entrar nas empresas. Não vai ter. Então, essa questão de ter uma agenda pré-pronta, é por isso que, quando a gente fala, eu falei daquele termo em inglês, né? Human to human, de pessoa para pessoa, que esse é um negócio que a sua rede de contato e o seu acesso vai ser o diferencial de ser uma experiência incrível. Então, acho que esse é um ótimo ponto que você trouxe, Marcos. Obrigado.
Bom, Gilvan, Marcos, foi um prazer tê-los aqui no nosso primeiro Geopolítica para Administradores. Começamos com o pé direito. Obrigado. Né? Um pé no Ocidente, um pé no Oriente, mas com o pé direito. Maravilhoso. Obrigada pela presença de Obrigado. Eu vocês. te agradeço. Obrigado. Valeu. E obrigada a você que assistiu a esse primeiro programa. Tenho certeza que já ficou com o olhinho brilhando para ver mais coisa, para ver mais temas aqui neste programa, desse tema tão interessante, desse assunto tão bacana, que engloba literalmente o mundo todo. Eu te espero no próximo. Até lá. Tchau, tchau.